Fala, guerreiros, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do Monster Concursos aqui pelo YouTube, comigo, professor Luiz Pereira. Hoje a nossa dica especial para você que se prepara aí para o concurso da Polícia Militar do Estado do Amazonas. E aí, todos preparados? É um prazer ter vocês aqui comigo. Hoje a gente vai estudar a lei número 4044 do ano de 2014, né? A lei que trata aí sobre a ascensão na carreira policial militar, né? A carreira de promoção das praças especificamente. Então, para você que está se preparando, chegou aqui no nosso canal, para você que ainda não conhecia, né? Aproveita aí, faça a sua inscrição, né? Clique aí no sininho que está no cantinho da tela para você receber as notificações das nossas próximas dicas, né? O nosso conteúdo aqui na plataforma do YouTube, ela é extensa, né? Então tem concurso para todo canto do país. Então, obrigado você pela companhia. A gente vai passar uma dica rápida, né? Um reforço sobre o conteúdo da Lei 4044, né? A gente tem aqui na descrição também o link para você acessar o curso completo, né? Disponível aí pelo Monster Concursos, para você que está se preparando e deseja ser um policial militar. Então, tenha realmente dedicação, foco, né? Se esse é o seu objetivo, né? Tem uma boa preparação, uma boa base para você poder ser aprovado, né? Concluir aí esse desejo de ser um policial militar. Então, siga, né, o seu planejamento de estudos, tenha disciplina, né, concentração para você se preparar. A gente sabe que a carreira policial militar ela é muito concorrida, né? Os últimos concursos aí, o número de vagas, né, tem uma ampla concorrência. Então você precisa estar preparado. Você só precisa de uma vaga, logicamente, né? Se for da vontade de Deus, você estará lá ingressando na carreira policial militar. Então, esteja preparado, né? Lembrando aí, cuide também da sua saúde, tá ok? A minha dica para hoje aqui para você cuidar da sua saúde, muito importante no tempo atual. Então vamos lá, pessoal, a gente vai iniciar a nossa dica aqui para a Polícia Militar do Estado de Amazonas, na nossa Lei 4044, que ela tem o objetivo de regular a ascensão na Polícia Militar, né, das praças, né, as praças da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Então, essa lei ela tem a sua aplicabilidade para os seguintes quadros da instituição, né? O quadro de praças militares estaduais combatentes, quadro de praças especialistas, né, que é o QPE, e o quadro de praças da saúde, o QPS da Polícia Militar. O quadro de praças especialistas, ele tem uma regulamentação em um ato específico. Então, esse inicialmente é onde aplica-se a lei nesses seguintes quadros da instituição. A gente começa então relembrando, né, o que significa, quais são os níveis hierárquicos das praças da instituição, né? São as graduações das praças, né, da Polícia Militar, né? Quando às vezes a gente confunde, escreve aqui dos praças, a nomenclatura correta, né, seria das praças da instituição, né? As instituições militares estaduais seriam as praças, é o nome correto a se tratar a esses militares. Então a gente tem aqui os níveis hierárquicos em ordem crescente na instituição, né, do Estado do Amazonas. E falando também de graduações, a gente lembra que graduações, a gente está se referindo às praças da instituição, né? Para os oficiais, a nomenclatura correta são os postos, né? Então, posto para oficial, graduação para a praça, e isso a gente precisa saber diferenciar, que é muito importante. Então, em ordem crescente, a gente tem aqui o aluno soldado PM. É o primeiro nível hierárquico, né? É aluno primeiro PM, que é aquele aluno que está se preparando, né? Ele está no período de formação. Então, a primeiro nível hierárquico, a graduação é de aluno PM, né? A gente lembra que a lei, ela também abrange o Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Amazonas, mas como a gente está com foco para o concurso da Polícia Militar, a gente vai usar somente a designação PM. Para todos os níveis hierárquicos aqui, a gente tem a designação PM, ok? Porque a gente está estudando especificamente para a Polícia Militar.
Então, o aluno soldado PM é aquele que está em período de formação, né, prestes a ser promovido à sua primeira graduação depois de formado. E a gente chega aqui ao soldado PM, que é a primeira graduação do quadro de praças combatentes. A seguir, a gente tem cabo PM. Cabo PM também é a primeira graduação do quadro de praças especialistas, tá ok? Cabo PM. Depois, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente PM, né? E a gente encerra ali o nível hierárquico em relação às praças militares estaduais. É vedado a mudança de quadro das praças, tá ok? Então não pode mudar lá do quadro de saúde para o quadro de praças combatentes e quadros especialistas, a não ser que faça, né, um novo concurso para essa mudança de quadro. Então, inicialmente, são essas as graduações dos níveis hierárquicos das praças, né, do estado do Amazonas. A gente vai falar especificamente nessa dica aqui sobre as promoções na carreira, tá? Então, a gente tem ali os tipos de promoção: antiguidade, bravura, especial à graduação ao posto imediato e pós-mortem, né? Está lá no artigo 5º da Lei 4.044. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? Dessas promoções, que é o objeto da nossa dica de hoje. Começamos, então, pela promoção por antiguidade, né? Que é a primeira promoção prevista na nossa lei. Ela é determinada, né, sucessivamente pelo policial militar, aquele com maior tempo na graduação, tá? Contando a partir do seu ingresso na corporação ou da data de promoção à sua última graduação, tá? Então, de acordo com a situação, né, a gente vai ter a referência, o seu tempo de antiguidade desde o seu ingresso na instituição, ou já nas promoções, né, mais acima, tem também como referência essa data da última promoção, né, a promoção à sua última graduação. A gente tem alguns critérios de desempate, né, para apurar quem é mais antigo. Então, a gente, na instituição militar, na polícia militar, a gente não tem ninguém em pé de igualdade. Sempre um vai ser mais antigo que o outro, tá? Podem ser dois cabos, um é sempre mais antigo que o outro, seja pela data de ingresso na instituição, pela data de promoção. Aí a gente vê os requisitos lá de desempate, data de nascimento, classificação em curso, entre outros, tá? Então, a gente não tem na hierarquia da polícia militar dois policiais militares em pé de igualdade. Eles podem ter a mesma graduação, o mesmo posto, dependendo, mas não são iguais. Sempre um é mais antigo e o outro mais moderno, tá ok? Então, em caso de empate no critério de apuração, prevalece o mais antigo no tempo de efetivo serviço na corporação, é o tempo trabalhado efetivamente na instituição dia a dia, né? Persistindo esse empate, prevalecerá o melhor classificado no resultado final do curso de formação na sua primeira graduação, né? Então, para quem entrou soldado, prevalecerá a melhor classificação do resultado final do curso, tá? Do curso de formação, não do concurso, mas do curso de formação. Então, esses são os critérios de desempate para a gente avaliar aí a questão do critério de antiguidade. O cálculo para o tempo de serviço, né, esse tempo de efetivo serviço, que é o tempo, né, trabalhado dia a dia, desde o seu ingresso, né, então todos os dias será considerado tempo efetivo serviço, né? Esse tempo vai sofrer algum desconto, né, alguns descontos, dependendo da situação. Quais são elas? A gente tem aqui 4 situações. O tempo em que o militar estiver afastado, ele estiver de licença para tratar de interesse particular. Então, esse tipo de licença para tratar de interesse particular, ele faz ali, ele suspende a contagem desse tempo efetivo serviço do policial militar. Tá? Então, ele não conta para a questão do efetivo serviço, ele vai pausar a sua contagem de tempo e vai sofrer, né, esse desconto. Então, o tempo que ele ficar afastado, licenciado, ele não vai contar. Da mesma forma, o tempo em que ultrapassar 12 meses consecutivos, tá? Muito importante, 12 meses consecutivos em licença para tratamento de saúde de pessoa da família. Tá? Então, se ele ficar mais de um ano afastado para tratamento de
saúde, né, de pessoa da família, nessa licença, esse tempo também vai interromper, não será contado, né? Pessoa da família, segundo a lei, né, são aqueles devidamente cadastrados como dependentes legais junto à Secretaria de Estado de Administração e Gestão. Então ele precisa estar cadastrado, precisa ser dependente legal do policial militar para que ele tenha direito ao afastamento para o cumprimento desse tipo de licença. Terceira situação é o tempo durante o qual tenha se concretizado a ausência ilegal, o afastamento do policial militar, né, decorrente de um processo de deserção. Então ele foi desertor, ele ficou afastado, né, foi para o exterior, sumiu, não deu satisfação, né, ele esteve cometendo aí um crime militar, né, de deserção. Então, após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória por esse processo de deserção, esse tempo que ele ficou ausente, esse tempo também não será computado para fins de tempo de efetivo serviço do policial militar. O tempo decorrente também de cumprimento de pena restritiva de liberdade, militar que ficou preso, né, em pena restritiva de liberdade, através de uma sentença transitada em julgado, esse tempo também interrompe, não será computado para fins de tempo efetivo de serviço, ok? Então nós temos 4 situações em que serão descontados o tempo, né, que vai aí acabar prejudicando essa contagem de tempo do policial militar para que ele possa concorrer à promoção por critério de antiguidade, né? Essa apuração da antiguidade ela vai ser realizada pela Comissão de Promoção de Praças, né, que é a CPP. Essa comissão é montada para ela apurar, fazer, né, um almanaque com os policiais militares que estarão aptos à promoção, né? Essa promoção, então, através da CPP, ela inclui o nome do militar no quadro especial de acesso, né, que a gente vai entender um pouquinho com a diferença dele para o quadro normal de acesso. Então a gente tem o quadro normal, que é aquele primeiro que vai surgir, e para aquele que ainda continuar, né, ele ficou ali como ficou para trás, né? O tempo dele ali ficou como mais moderno, então ele vai ser incluído talvez no quadro especial de acesso. Então são 2 situações, os 2 quadros aqui a gente precisa conhecer um pouquinho também sobre ele. Então a gente tem requisitos para a praça, né, para poder ser incluído no quadro normal de acesso para fins de promoção por antiguidade. Então a gente tem o tempo, né, de efetivo serviço do policial militar trabalhado e também possuir um curso específico para que ele seja incluído nesse quadro normal de acesso e possa concorrer à promoção por antiguidade. Então a gente vai ver aqui qual é o tempo e qual é o curso específico. Então, para ser promovido a cabo, né, então o soldado precisa ter aqui no mínimo 5 anos de efetivo serviço. Então 5 anos desde a data de inclusão até a promoção, ele precisa de ter 5 anos de efetivo serviço. Para ser promovido a terceiro sargento, o cabo precisa ter no mínimo 10 anos de efetivo serviço, 1 ano de intertício. O intertício é o tempo que ele fica na graduação. Então ele foi promovido de soldado a cabo, da data de promoção a cabo, ele precisa ficar 1 ano na graduação, né, 1 ano sendo cabo, na graduação de cabo, para ele poder ser promovido a terceiro sargento, ok? Então ele tem um intertício mínimo de 1 ano na graduação. Para ser promovido a segundo sargento, ele precisa ser terceiro sargento com no mínimo 12 anos de efetivo, 1 ano de intertício e possuir o curso de formação de sargentos. Tá? Eu não lembro se eu falei aqui, ó, para ser promovido terceiro sargento tem que ter o CFC também, tá? O curso de formação de cabos. Para segundo sargento, o curso de formação de sargentos, 12 anos de efetivo e 1 ano de intertício. Para primeiro sargento, tem que ser segundo sargento, com no mínimo 14 anos de efetivo, 1 ano de intertício e o curso de aperfeiçoamento de sargento. Para ser promovido a subtenente, precisa ser primeiro sargento, também no mínimo 16 anos de efetivo serviço e 1 ano de intertício para promoção, tá? Vejamos, todos
né, tem aqui a exigência de tempo de efetivo serviço, tempo efetivamente trabalhado, né? A gente viu no slide anterior que a gente tem aqui os tempos, os períodos descontados do policial militar em virtude de licença, afastamento, prisão, que a gente precisa descontar, desconsiderar nesse cálculo de tempo efetivo serviço, tá? Essa é a regra, né? Tempo efetivo serviço. O que a gente vai fazer para poder guardar isso aqui em relação às datas, né? A gente pode fazer uma referência ao seguinte, primeira observação, todos devem ter interstício de 1 ano, exceto soldado, ok? Todos, exceto soldado. A gente pode lembrar o seguinte, ó, soldado, 5, cabo, 10 anos, ok? 5, 10 anos. Depois aumenta de 2 em 2. Quando a gente for ver o outro quadro de acesso, a gente vai entender o que eu estou falando, ó. Soldado 5, cabo 10. Depois aumenta de 2 em 2. 12, 14 e 16. Tá? Uma regrinha bem simples, né? Bem boba, né? Digamos assim, mas que pode fazer com que a gente vai guardar o tempo de promoção. Porque a banca, né, pode trazer lá uma pegadinha, né, uma divergência aí de datas, né? Lembrando que os prazos, quando a gente trata de concurso militar, eles são importantíssimos para a gente estudar. Então, soldado 5, cabo 10, aumenta de 2 em 2 para o quadro normal de acesso, tá? Todos devem ter interstício de 1 ano, exceto soldado. Bacana? Tira um print da tela ou anota aí no seu material de rascunho, né? Que é muito importante a gente ter um rascunho do estudo. Não basta a gente fazer leitura do conteúdo, né? Eu percebi que depois que eu comecei a fazer rascunho, né? Um resumo do material, facilita um pouco a gente a estudar, né? Porque a gente tem um material, uma lei muito grande, às vezes, uma diretriz, uma norma muito grande, que quando a gente vai fazer a releitura, ela se torna cansativa. Então a gente precisa extrair os principais pontos. Mas como é que eu vou saber o principal ponto? A gente vai tirar questões, né, de provas anteriores, materiais que a gente julga realmente relevante dentro daquele aspecto, né, que tem ali uma palavrinha-chave, um conceito importante, a gente faz o resumo, então, para poder estudar. Então, essa regrinha aí bem simples, né, pode ajudar a gente também a lembrar isso na hora da nossa prova. Os militares que forem promovidos por bravura, aqueles incluídos como cabo e como terceiro sargento nos quadros de especialista e quadro de saúde, né, respectivamente, eles serão incluídos nesse quadro normal de acesso, farão jus à promoção por antiguidade, independente do tempo de efetivo serviço, tá? Diferente daquele tempo que a gente tem 5, 10, 12, 14, 16, independente desse tempo, eles serão promovidos desde que eles tenham aqueles mesmos cursos que a gente estudou, né, no slide anterior, a gente pode voltar aí para relembrar, mas que tem os interstícios de promoção a cabo 5 anos, terceiro sargento 4 anos, segundo sargento 3 anos, primeiro sargento 2 anos, subtenente 2 anos. São os interstícios para promoção aos militares do quadro de especialista de saúde, cabo e terceiro sargento, independente do tempo efetivo de serviço, desde que tenham aqueles cursos, né, conforme nós falamos, e que tenham o interstício desses prazos aqui, interstícios, né, cumpriram na graduação um tempo mínimo. Então aproveitem também para tirar aí um print dessa tela ou que faça aí a sua anotação. Podemos continuar? Então vamos lá. Para o quadro especial de acesso, né, independente de vagas, praças que ultrapassaram o tempo de serviço, né, de efetivo serviço previsto para eles serem incluídos lá naquele quadro normal, né, que é o primeiro quadro de acesso, né? Então a gente tem critérios diferentes. A gente precisa também diferenciar aqui, senhores, em relação ao quadro de acesso e o almanaque. O almanaque é a classificação dos policiais militares. É uma ordem de classificação. O quadro de acesso ele é criado especificamente, né, da Comissão de Promoção de Praças para aqueles que concorrem à promoção.
Agora então para o quadro especial de acesso, a gente tem aqui também aqueles mesmos requisitos de tempo de efetivo serviço, de cursos e de intertício. Então quais são eles? Para cabo, soldado com no mínimo 10 anos de efetivo serviço. Tá? Lá no quadro normal de acesso a gente tinha 5 anos, então aqui a gente já tem 10 anos. Para terceiro sargento, precisa ser cabo com no mínimo 13 anos de efetivo serviço, possuir o curso de formação de cabo, da mesma forma. Para segundo sargento, precisa ser terceiro sargento com no mínimo 17 anos, 1 ano de intertício e possuir o curso de formação de sargento, CFS. Para ser primeiro sargento, tem que ser segundo sargento com no mínimo 21 anos de efetivo, possuir o curso de aperfeiçoamento de sargentos. Para subtenente, precisa ser primeiro sargento com no mínimo 25 anos de efetivo. Um lembrete importante aqui, ó, lembre-se, todos devem ter um intertício mínimo de 1 ano, ok? Todos. Tá errado aqui, não é quase todos não, tá? É todos. Todos devem ter um intertício mínimo de 1 ano, inclusive soldado. Ok? Inclusive soldado. O que a gente vai lembrar? Uma outra regrinha também bem simples para a gente lembrar aqui no quadro especial. A gente tinha lá soldado 5, cabo 10, aumenta 2 em 2. Confere? Soldado 5, cabo 10, aumenta 2 em 2, era o QNA. Aqui a gente tem soldado 10, cabo 13, aumenta 4 em 4. A gente vai dobrar. Soldado 10, cabo 13, aumenta 4 em 4. 17, 21 e 25. Todos, ok? Todos devem ter um intertício mínimo de 1 ano, ok? Então, façam também essa observação. Soldado 10, cabo 13, aumenta 4 em 4 no QNA. Soldado 5, cabo 10, aumenta 2 em 2. Belezinha? Então vamos lá. Vamos continuar a nossa dica. E aí, pessoal, como é que tá indo? Estão conseguindo entender? Tá sendo útil? Deixa aí o seu like, tá? Se estiver gostando. Deixa o comentário, né? Algo que possa ser construtivo, ajudar aí os companheiros que também estão estudando, né? Alguma dica, algo que a gente possa melhorar também, algum conteúdo que a gente possa trazer aqui na nossa próxima aula, muito importante, tá? Desde já eu agradeço. Os promovidos por antiguidade, então as graduações de cabo e terceiro sargento, eles serão matriculados em curso de formação de cabos e curso de formação de sargento, né, respectivamente, regular ou intensivo, né, intensivo aquele mais intenso de curta duração, né, esses cursos serão realizados no mínimo 3 vezes ao ano. Então a gente tem o curso específico, ou se for necessário, dependendo da situação, né, vai ser um curso intensivo, que é um curso mais rápido, né. A conclusão desse curso com aproveitamento é o requisito essencial para que ele possa ser promovido por antiguidade, né, na próxima graduação. Para ser promovida a graduação de primeiro sargento, os segundos sargentos precisam também ser promovidos, né, no curso de aperfeiçoamento de sargento, que também serão realizados de maneira, no mínimo, 3 vezes ao ano. Essa aqui é uma observação bem rapidinha para a gente seguir. Agora, um ponto importante, né, é uma previsão. São previsões, aliás, dos artigos 14 e artigo 15 da nossa lei, tá? Então, façam a marcação aí colorido, de vermelho, amarelo, azul, rosa, verde, né? Verde lembra tricampeão da Libertadores e tal. Então, façam a anotação aí. Para ser promovido pelo critério de antiguidade no quadro normal de acesso, é necessário que tenha vaga na graduação da promoção, conforme o quadro de distribuição de efetivo, além dos requisitos. Então, os requisitos estão no artigo 15, que são essenciais. Sem eles, o policial militar não pode ser promovido, tá?
Estar no efetivo exercício de função, natureza ou interesse policial. O policial precisa estar desempenhando as suas atividades normalmente, atividades regulares, no exercício de função, natureza, função policial, natureza policial ou interesse policial. A gente tem a descrição disso aí na nossa lei. Então, resumindo aqui, são apenas os requisitos, os critérios. Estar classificado no mínimo no comportamento bom. Tá, anotem isso aí, no comportamento, no regulamento disciplinar da instituição, ele precisa estar classificado no comportamento bom. O policial militar, para ser promovido também, ele não pode ter sido julgado incapaz definitivamente em inspeção de saúde da junta médica da corporação. E não haver publicado em diário oficial ato de transferência para reserva remunerada e ato de reforma por invalidez, Se ele tiver sido transferido para reserva ou para reforma, também não vai ingressar aí para a sua promoção, logicamente. Não haver atingido requisitos de idade limite para graduação ou tempo máximo de permanência ou que ensejam agregação ex ofício para aguardar o processo de transferência para reserva remunerada ou reforma por invalidez. São situações também que impedem ele a promoção. Ele precisa possuir formação de ensino médio completo ou equivalente, concluir instituição oficial de ensino, para ser promovido. Uma observação que está lá na lei, em virtude da época em que ela foi elaborada, publicada, não será exigido para a promoção a terceiro sargento e graduações subsequentes dos praças incluídos na corporação até o ano de 1999. Então, era uma ressalva feita nesse inciso 6º, No 7º, possuir intertício e o tempo mínimo de efetivo exercício exigido para cada graduação. Foram esses aí que a gente estudou agora há pouco nos dois tipos de quadros para concorrer à promoção. Todos esses requisitos são essenciais, para as promoções e para a inclusão no curso de formação de cabo e de sargento, além de aperfeiçoamento. Essa é a previsão do artigo 21, Então, vamos seguir? Agora a gente vai falar sobre promoção por bravura. Da promoção por bravura, está lá no artigo 9º da nossa Lei 4.044. É um ato discricionário da administração militar, através de ações incomuns de coragem e audácia do policial militar, que vai ultrapassar os limites normais do cumprimento do dever, que eles sejam feitos indispensáveis ou úteis às operações militares pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo delas emanados. Então, o que acontece? O policial militar, tem ação incomum, coragem e audácia, ultrapassando limites normais. Então, assim, tem que ser algo extraordinário. Um policial militar que não sabe nadar, entrou lá na enchente para salvar uma vítima, Porque ele fez aqui na dificuldade, pela emoção, pelo instinto de querer salvar aquela pessoa ali, ele pulou na água, não se sabe como, agarrou numa corda, num galho de uma árvore, num tronco de madeira e conseguiu salvar. Ele entrou numa casa em chamas, pegando fogo, ele foi socorrer uma pessoa, foi socorrer um animal de estimação onde a pessoa queria entrar para resgatar, toda a vida importa, Então, são situações extraordinárias, que o policial militar faz, algo que o policial militar sozinho, ele participa de troca de tiros, impede um assalto, ele está sozinho contra vários criminosos. Então, situações que fujam da normalidade, feitos indispensáveis pelos resultados e pelo exemplo positivo. Então, anotem inicialmente esse conceito aqui, tira um print disso aí para a gente poder continuar. Então, essas aqui são as principais características desse conceito do que seria o ato de bravura, Esses atos, então, eles precisam ser reconhecidos pelo comandante-geral para que o policial militar concorra à promoção. Como que vai acontecer esse reconhecimento pelo comandante-geral? Então, esse ato aí que fugiu da normalidade, foi algo excepcional, que merece destaque realmente o policial militar. Esses atos, então, vão ser reconhecidos através de uma proposta encaminhada pelo comandante, pelo chefe ou diretor da organização policial militar, do batalhão, que pertence ao militar,
Então ele faz, o próprio comandante reconhecendo isso, ele faz essa proposta, encaminha ao comandante geral, ou através de petição da parte interessada. O próprio policial militar, né, fala assim, eu mereço, eu acho que isso aqui eu fiz para mais, eu não era capaz, eu agi além, né, o resultado foi muito importante, tem uma matéria jornalística, né, saiu aí na mídia nacional e tal. Então ele faz isso aí, né, fundamentando e instruindo aí esse processo com provas, né, do seu ato incomum de coragem e audácia. Então ele dirige isso também ao comandante geral através do seu comandante imediato, né? Ele faz o documento, encaminha para o comandante imediato, que vai fazer chegar ao comandante geral. Então as duas situações vão para o comandante geral. A primeira encaminhada pelo comandante do policial militar responsável, e a segunda pela própria parte interessada, ok? São as duas situações. Esse pedido de promoção, né, por bravura, né, eles serão instruídos num prazo de 60 dias a contar do recebimento do pedido, né? Então, o comandante vai chegar lá no comandante geral, tem aí um processo a ser elaborado num prazo de 60 dias, uma espécie de sindicância, né, para avaliar essa situação. O julgamento desse fato, desse processo, vai ocorrer no prazo máximo de 30 dias após a instrução, podendo ser prorrogável por igual período uma única vez. Então, prazo de 30 dias para a autoridade tomar decisão, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Essa promoção por bravura será procedida imediatamente após reconhecer o ato, né, independente de existir vaga. Então, independente de tiver vaga, o comandante-geral julgou que ele está apto à promoção por bravura, né, ele vai ser promovido, né? Caiu alguma coisa aí. Então, ele, com essa promoção, né, ele terá acesso às graduações subsequentes, preenchidos aí os requisitos previstos na lei, né, os requisitos lá do artigo 15. Após a promoção por bravura, né, o militar também vai ser assegurado a participar, né, ser matriculado no primeiro curso de formação e aperfeiçoamento da sua graduação. Então, para ele, né, cabo vai ser promovido a sargento, ele precisa fazer um curso de formação, de aperfeiçoamento, para ele conhecer da sua nova graduação para a qual, né, ele será promovido. Bacana? Outro tipo de promoção é especial à graduação ou posto imediato, né? Um direito de um militar que ele completa ao completar 29 anos de efetivo serviço, né? Então, ele completou 29 anos, ele tem direito a ser promovido à graduação imediata, né? Da mesma forma, de maneira excepcional, também fará jus o militar que for julgado incapaz definitivamente em consequência de algum ato de serviço ou de doença, né, que tenha um nexo de causalidade e efeito relacionado ao seu serviço. Para isso, né, precisa da comprovação através de um atestado de origem ou de um inquérito sanitário de origem. Então, são os dois procedimentos que o militar também, além de ter completado 29 anos, a outra situação é quando ele for julgado incapaz, né? Para fins dessa promoção para o incapaz definitivo, né, considera-se ato de serviço o deslocamento de casa para o serviço e vice-versa, né? As ações do policial militar durante a execução do seu serviço, né, decorrentes da execução do seu serviço também, são as operações policiais militares dentro ou fora do estado, em fronteira, etc., né, o que prevê a nossa lei. Essa promoção em razão de invalidez vai ser consolidada também, independente de vaga ou de data. Então, essa é a promoção especial, a graduação ao posto imediato, que é o direito do militar que completar 29 anos de efetivo serviço. Essa é a regra, tá? Mas ela abrange também aquele que for julgado incapaz definitivo em consequência de ato de serviço ou algo relacionado, né? Então, são situações em que o policial militar tem esse julgamento, né, um atestado médico que faça a comprovação do nexo de causalidade em relação à causa e efeito da sua doença. Promoção pós-mortem excepcional também será garantida ao militar, né, que vier a falecer em serviço, exigindo também um nexo entre o óbito e o serviço. Né, precisa ter essa relação causa-efeito do seu falecimento e o serviço, né? Independente de vagas, né, o critério de pensão também fica condicionado a essa promoção da morte de cujos, né, que é o falecido. Então,
Então, tanto naquela promoção por invalidez quanto nessa promoção pós-mortem, né, a gente tem aqui um atestado de origem que precisa ser elaborado. Nesse atestado de origem é um documento elaborado pela junta médica da instituição, né, que vai indicar esse nexo de causalidade entre o fato e o serviço policial militar. Esse atestado é procedido até 15 dias após a ocorrência dos fatos, né? E o inquérito sanitário de origem, que também é previsto lá na promoção por invalidez, né? Que é esse é o processo administrativo apto, né, para provar essa relação, esse nexo de acidente, né, e o fato, que vai ser procedido posteriormente a esta data, né? Esses atos serão regulados pelo comandante geral. Quem vai ser responsável por esse inquérito sanitário de origem? A lei diz que a elaboração desses procedimentos, né, determinado pelo comandante geral, cabe ao oficial médico. Em regra, o inquérito então será de responsabilidade do oficial médico, porém, de maneira excepcional, poderá recair em um oficial do quadro de oficiais da Polícia Militar, um quadro do QOPM, né? Sendo indispensável que seja incluído nos autos desse inquérito, né, de inquérito sanitário, um parecer médico especializado, né? Porque o oficial do QOPM ele não é médico, então ele precisa de um laudo de um médico especializado. Nas duas situações, né, em ambos os procedimentos, a homologação pela junta médica da corporação também será indispensável. Então a gente tem a promoção pós-mortem, da mesma forma que a gente tem por invalidez, né, a necessidade desse nexo causal entre óbito e serviço, através do atestado de origem, né, que vai ser um documento da junta médica, em até 15 dias aqui nesse caso, e o inquérito sanitário, né, que vai ser o inquérito de responsabilidade de um oficial médico da instituição, podendo recair de maneira excepcional por um oficial do quadro de oficiais da Polícia Militar, do QOPM. Porém, sendo um oficial do QOPM, indispensável que ele tenha ali um parecer de um médico especialista. Bacana? Então, para a gente fechar, a gente chega aqui nas datas das promoções. Né, anualmente, segundo a Lei 4.044, que a gente vai estudar a letra de lei, né, anualmente por ato do governador, as datas serão por antiguidade: 21 de abril, 25 de agosto e 31 de dezembro. Por bravura, na data de reconhecimento do ato de bravura. Promoção pós-mortem, contada a data do óbito. Promoção especial e graduação ou oposto imediato, né, a contar da data onde o militar completar 29 anos de efetivo serviço, efetivamente trabalhado, ou a contar da data em que a junta médica julgar pela invalidez permanente, independente do tempo, né, sendo o ato de reforma posterior ao ato de promoção. O que é isso? A promoção então vai ocorrer quando a junta médica julgar a data em que ela julgar pela invalidez. Ele precisa primeiro ser promovido, né? Primeiro o ato de promoção, para depois a gente ter a reforma por invalidez. Bacana? Pessoal, então a gente finaliza aqui nosso estudo aqui da Lei 4.044 da PM, da Polícia Militar do Amazonas, tá? Agradeço vocês pela atenção. Tá? Mais uma vez, a gente está aí à disposição. Desejo a todos boa sorte, sucesso e reforço no atual momento, tá? Cuidem da sua saúde e da saúde de quem estiver próximo a você, tá ok? Um abraço, obrigado pela companhia e boa sorte. Com Deus.